Olá, bom dia! Bom dia! Quase 60% dos municípios brasileiros não registraram morte pelo coronavírus em setembro. É o melhor cenário desde maio do ano passado. Hoje é o último dia de depoimentos na CPI da Covid. Os senadores ouvem um dos médicos que denunciaram a Prevent Senior e um ex-paciente da operadora de saúde. Terminou de madrugada a primeira audiência da Justiça sobre a morte do menino Henri. A babá mudou o depoimento mais uma vez. Começa daqui a pouco, sob protesto de ambientalistas, o leilão de petróleo que inclui áreas perto de Fernando de Noronha e do Atol das Rocas. A Câmara dos Deputados vota hoje uma proposta de emenda à Constituição que, segundo procuradores, tira a independência do Ministério Público. A inflação provocou uma mudança de comportamento nos consumidores. Tem cada vez mais gente concentrando as compras no início do mês. O supermercado não é todo dia não, só uma vez no mês mesmo. O Prêmio Nobel de Literatura foi para o escritor tanzaniano Abdul Razak Gurnah, autor de livros que abordam o colonialismo e o drama dos refugiados. Hoje é quinta-feira, 7 de outubro. Bom Dia Brasil está começando agora. Acabou de madrugada a primeira audiência do julgamento do assassinato do menino Henri Borel. Ele morreu em março deste ano, vítima de agressões. O padrasto, o ex-vereador Jairinho, e a mãe dele, Monique Medeiros, são acusados desse crime. Foram ouvidas nessa audiência 10 testemunhas de acusação, entre elas o pai de Henri, Leniel Borel, e a babá, Tainá de Oliveira, que mudou o depoimento mais uma vez. Ela agora disse que foi manipulada pela mãe do Jairinho, pela mãe do menino Henri, para acusar Jairinho das agressões. Os depoimentos acabaram por volta de meia-noite. Um dos mais importantes foi o da babá Tainá de Oliveira Ferreira, que trabalhou durante 25 dias na casa onde Henri Borel morava com a mãe e o padrasto. Tainá trouxe uma versão diferente dos outros 2 depoimentos prestados na delegacia e pediu para que Monique Medeiros, mãe de Henri, fosse retirada da audiência. Eu hoje tenho medo da Monique e eu queria que ela saísse, por favor. A babá alega que foi manipulada, que Monique tentava construir uma imagem negativa do ex-vereador Jairinho e que nunca viu agressão por parte do padrasto. Não disse que ele era agredido fisicamente porque eu não vi nenhum ato. A versão não convenceu nem o Ministério Público e nem a defesa de Monique Medeiros, que chegou a pedir a prisão em flagrante da babá por falso testemunho. O MP disse que o depoimento foi contrário às provas periciais e que a polícia deve investigar o conteúdo. A mãe de Tainá trabalha para a família de Jairinho. Henri Borel tinha 4 anos e morreu no dia 8 de março no apartamento onde vivia com Monique e Jairinho. Eles alegaram que encontraram o menino já desacordado, sem respirar. A perícia descartou a possibilidade de acidente doméstico. Monique e Jairinho foram presos um mês depois. Outro depoimento importante de ontem foi o do pai do menino, Leniel Borel. Ele disse que dias antes de morrer, Henri deu indícios de que não queria voltar para o apartamento onde morava com a mãe e o padrasto, após passar tempo com ele. O Henri estava acuado na cama da avó, do avô, triste, e eu pergunto para o Henri, o que está... Tudo bem, filho? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele fala, papai, não quero mais voltar para casa da mamãe. Eu fui incisivo. Filho, mas o que está acontecendo? Ele fala, o tio me machucou. Hoje, olhando, eu teria tirado meu filho do país, teria sumido desse país, se eu soubesse que meu filho estava sendo aí. Durante o depoimento de Leniel, Monique Medeiros chorou. Monique Medeiros estava no tribunal ao lado dos advogados. Por motivos de segurança, o ex-vereador Jairinho acompanhou a audiência da cadeia por videoconferência. Nessa fase do processo, os acusados ficam em silêncio. As próximas audiências foram marcadas para os dias 14 e 15 de dezembro. Durante o depoimento, o pai do menino Henri, Leniel Borel, também contou que vem sofrendo intimidações e ameaças veladas. O relato detalhado do pai do menino você encontra no G1, onde também tem outros momentos marcantes dessa audiência de ontem, como o bate-boca entre o delegado que investiga o caso e o advogado da mãe, da Monique. O endereço você já conhece, é g1.com.br. Você pode entrar agora mesmo enquanto continua acompanhando aqui o Bom Dia Brasil.
O preço mundial dos alimentos atingiu em setembro o maior patamar em 10 anos. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, essa alta foi puxada pelos preços de cereais e óleos vegetais. Nos últimos 12 meses, o aumento foi de quase 33%. Aqui no Brasil, o preço da cesta básica voltou a subir em 11 capitais. São Paulo é hoje a capital com a cesta básica mais cara do país. Rodrigo Bocardi, bom dia, mas não tá fácil aí não, né? Tá suado, Chico. Um bom dia para você, bom dia para todos, bom dia, Ana. Olha só, aqui em São Paulo, uma cesta com 13 itens básicos como carne, açúcar, pão, essa cesta não sai por menos de R$ 673. Efeitos da inflação que acabam aí atingindo em cheio, principalmente quem tem menos dinheiro. A família veio com a lista. Mas a tarefa de fazer as compras está cada vez mais difícil. Leite em todo canto está super caro. A Beatriz é diarista, não tem salário fixo. O Denilson, sim, ele é segurança. Agora, o vestido em outubro, eles vão dar 3,8% de aumento. Sendo que as coisas triplicaram. Você nunca consegue acompanhar a inflação. Especialmente vivendo em São Paulo, que teve a cesta básica mais cara entre as 17 capitais pesquisadas em setembro. Para uma pessoa comprar os 13 itens básicos, foi preciso desembolsar R$ 673,45. Porto Alegre, que em agosto tinha a cesta básica mais cara, em setembro ficou em segundo. Depois vem Florianópolis e Rio de Janeiro. Na média, a cesta básica custou mais da metade de um salário mínimo, ou quase o dobro do valor mais alto pago pelo auxílio emergencial. Outubro é o último mês de pagamento do auxílio. O açúcar subiu de preço em todas as 17 cidades da pesquisa. O café em pó em 16. Depois o óleo de soja, o pão francês, a manteiga, o leite integral e a carne bovina de primeira. Já o preço do feijão caiu em 13 cidades e o do arroz em 10. Essa queda nos preços do feijão e do arroz surge como um sinal amarelo. A avaliação é que esses dois itens tão básicos nas mesas dos brasileiros vinham subindo tanto nos últimos meses que chegaram a valores altos demais para grande parte dos consumidores, que passaram a comprar menos, forçando então essa redução nos preços em setembro. Para a supervisora de preços do Diese, muitas famílias não conseguem pagar pelo alimento. Para quem pesa mais esse aumento? Para as famílias de baixa renda, que para elas esse aumento dos alimentos é muito mais sentido do que para a classe média, do que para a classe mais alta. Então, se ela começa a ter cada vez menos dinheiro, de algum lugar ela precisa tirar. E de onde ela vai tirar se não é comendo menos? Com base na cesta mais cara, o Diese também calculou que o salário mínimo para atender as necessidades básicas de uma família com 2 adultos e 2 crianças deveria ser 5 vezes maior do que é hoje. Ou seja, deveria ser de R$ 5.657, só para a gente ter uma ideia de como estamos distante disso, Chico e Ana. Exatamente, Rodrigo. E com base nesse sufoco que você mostrou aí, economistas observaram que os brasileiros voltaram a ir mais ao mercado no início do mês. É uma mudança de hábito forçada pela escalada da inflação. A Aline Aguiar vai explicar melhor isso pra gente. Bom dia, Aline. Oi, Ana, bom dia, Chico, bom dia a todos. Dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio apontam que, com menor poder de compra, mais gente está indo ao mercado na primeira semana do mês, assim que o dinheiro cai na conta. É só o salário cair na conta que a Maria Helena e o Josué vêm com as filhas fazer as compras do mês. A gente faz compra no começo do mês. O supermercado não é todo dia não, só uma vez no mês mesmo. O seu José nem ligou para o mercado movimentado e encheu o carrinho. O aposentado recebeu alguém, caixa logo o dinheiro, acabou. No fim do mês. Ficar mal, tem que esperar receber de novo. Por causa da alta nos preços, tem muito consumidor deixando de lado um antigo hábito que era fazer compras aos poucos ao longo do mês para levar tudo o que pode de uma vez só e de preferência no início do mês. Dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio confirmam que os estabelecimentos de consumo essencial concentraram nos 6 primeiros dias dos últimos meses um fluxo diário de consumidores acima da média mensal. Nos primeiros dias de setembro, por exemplo, a frequência aumentou com relação à média de movimento do mês,
com exceção do dia 7, que foi feriado. Por conta da inflação mais alta em itens essenciais, o consumidor está antecipando as compras que ele faria no final do mês para aproveitar o dinheiro no bolso, o salário, o benefício da Previdência, para preservar esse poder de compra. Isso já acontecia durante a primeira onda da pandemia. A gente começou a observar que com o aumento da inflação em agosto e setembro, esse padrão de distribuição mais desigual no fluxo de consumidores voltou a ocorrer nos últimos 2 meses. O levantamento da CNC também mostra que o movimento no supermercado chegou a cair até 5% nos últimos 10 dias, de agosto e de setembro. Chico, Ana. Obrigado, Aline. Olha, o leilão de áreas para exploração de petróleo agora de manhã está provocando protestos de ambientalistas. O Edivaldo Dondossola acompanha de perto esses protestos porque alguns blocos ofertados nesse leilão estão muito perto de Fernando Noronha, quer dizer, ameaçando um santuário, né, ecológico marítimo. Bom dia. E essa é uma das grandes preocupações, né, Chico e Ana? Bom dia para vocês, bom dia a todos. A Agência Nacional do Petróleo vai oferecer 92 blocos para exploração de gás e petróleo nas bacias de Campos, Pelotas, Potiguar e Santos. 14 desses blocos estão próximos a áreas consideradas sensíveis e importantes para o ecossistema de recifes do Brasil, que são berçários de vida marinha, e ficam próximos ao Parque Nacional de Fernando de Noronha e à Reserva Biológica do Atol das Rocas. Ao menos 4 ações civis públicas já foram protocoladas na Justiça em estados como Pernambuco, Santa Catarina e Rio Grande do Norte, na tentativa de barrar o leilão. Neste momento, ambientalistas, pescadores e profissionais do turismo estão protestando aqui em frente a um hotel no Rio, onde acontece parte do leilão presencial. Eles dizem que não há estudos conclusivos sobre o impacto ambiental dessa exploração e que qualquer vazamento poderia destruir esses patrimônios naturais. A ANP informa que houve manifestação prévia dos Ministérios do Meio Ambiente e de Minas e Energia, disse ainda que seguiu as diretrizes ambientais e que os potenciais riscos e a viabilidade da exploração serão avaliados de maneira aprofundada durante o licenciamento ambiental. Edivaldo Dondossola para o Bom Dia Brasil. Um terremoto de magnitude 5,7 deixou pelo menos 20 mortos no Paquistão. A maioria das vítimas é de crianças e mulheres. Cerca de 300 pessoas ficaram feridas. O epicentro foi a cerca de 100 quilômetros ao leste da cidade de Quetta, para onde várias vítimas foram levadas por ambulâncias e por helicópteros também. Pelo menos 350 casas vieram abaixo e muitos prédios ficaram danificados, segundo as autoridades locais. O primeiro-ministro paquistanês disse que o número de mortos deve aumentar e pediu uma avaliação imediata da dimensão dos estragos. E chegou a hora de falar da previsão do tempo. Apostos Jaqueline Brasil. O tempo vira, Jaqueline, vira onde? Bom dia. Aqui em São Paulo hoje já, hein, Chico? Bom dia para você, para Ana e bom dia para todos. A partir da tarde vai ser a vez do Rio. No sul o tempo já virou, essa mudança no tempo vem com chuva e queda de temperatura. Vamos primeiro passar pela capital paulista? Pode chover a qualquer hora e a máxima hoje não passa dos 22 graus. No Rio faz 27 graus ainda de manhã, depois cai para 17, pode chover. Em Curitiba o tempo fica bem estável, com máxima de 18 e chuva também. E é essa frente fria aqui responsável pela virada no tempo no sul e no sudeste. Mas por causa da combinação do calor e da umidade, as áreas de instabilidade também avançam para as outras regiões. E essa chuva pode apertar mais em Roraima, também no Amazonas, mesma condição para a região metropolitana de Belo Horizonte, sul de Minas, zona da Mata Mineira, litoral paulista e região serrana do Rio. Nos últimos dias, a chuva tem marcado presença em vários pontos do país. É uma boa notícia. Nessa primeira etapa do retorno da chuva, o objetivo é molhar o solo, que estava muito seco. E é o que está acontecendo. Nas áreas em azul, também em verde. A preocupação é com o interior do Nordeste, nessa área que, em vermelho, não chove há mais de 4 meses. E onde, hoje, a previsão é de tempo firme. Então, do Maranhão até essa parte do Rio Grande do Norte, descendo até quase toda a Bahia. Dia de muito sol também em parte do Tocantins, Goiás,
Minas Gerais e também entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, hoje, faz 20 graus. Já em Belo Horizonte e Manaus, máxima de 32, 34 em Brasília, em Boa Vista, e 33 em São Luís e 28 em Salvador. No Recife, é para lá que nós vamos. Máxima de 30 graus. Pode escapar uma chuva passageira. E amanhã eu vou trazer a previsão do tempo completa, hein, para o fim de semana e para o feriado também. Ana, Chico. Combinado. Até amanhã, então, Jaqueline. Até. E a seguir, um levantamento exclusivo do G1 mostra que a maioria das cidades brasileiras não registrou morte por Covid no mês passado. E começam daqui a pouco os últimos depoimentos da CPI da Covid, o de um ex-médico e de um ex-paciente da Prevent Senior. Outros pacientes da operadora vão depor hoje em São Paulo. A gente traz todas as informações já já. Agora, 8 horas e 45 minutos, horário de Brasília. No último dia de depoimentos, a CPI da Covid ouve daqui a pouco um ex-médico e um ex-paciente da Prevent Senior. A operadora de saúde é acusada de tratar pacientes com remédios sem nenhuma eficácia contra a Covid-19. O Heraldo Pereira tem as informações para a gente desse último dia de depoimentos. Heraldo, bom dia. É a investigação parlamentar caminhando já para a fase conclusiva. Bom dia, Ana Paula, Chico Pinheiro. Bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. A Prevent Senior é um dos alvos, passou a ser um dos alvos da investigação parlamentar. Isso depois de ter sido ouvida a advogada de médicos que denunciaram ações do plano de saúde. Hoje, no plenário da comissão, falam aos senadores e às senadoras médico e paciente. Raquel Norato já está no Senado, na CPI, e tem os detalhes destes depoimentos de hoje. Túnel do Senado. Bom dia, Raquel. Oi, Heraldo. Bom dia a você, bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. Hoje, então, os senadores vão ouvir o depoimento do médico Walter Corrêa, que trabalhou na Prevent Senior. Ele está entre aqueles 12 médicos que elaboraram um dossiê de 10 mil páginas com denúncias de irregularidades sobre a Prevent Senior. Entre as acusações dos médicos, eles alegam que não tinham autonomia para trabalhar, que eram obrigados a receitar medicamentos ineficazes contra a Covid aos pacientes, que muitas vezes esses medicamentos eram receitados sem o consentimento de familiares e ainda acusam a Prevent de ter ocultado mortes de pacientes por Covid, já que a empresa retirava o registro de Covid da ficha dos pacientes. Hoje também, nesse Nós tivemos um problema com o sinal da Raquel Norato, a expectativa para os depoimentos da CPI, de logo mais, CPI da Covid. CPI também ouviu ontem Paulo Rebelo, que é diretor da ANS, agência responsável pela fiscalização dos planos de saúde. Foi convocado para explicar o que fez a Agência Nacional de Saúde Suplementar diante de denúncias de irregularidades contra a operadora de planos de saúde, que é a Prevent Senior. A Prevent Senior passou a ser investigada na CPI depois que um grupo de médicos denunciou ter sido pressionado a prescrever o chamado kit Covid de remédios ineficazes para tratar a doença. Paulo Rebelo afirmou que soube das denúncias pela CPI. Já senadores afirmaram que a ANS recebeu no ano passado denúncias sobre o uso de kit Covid em hospitais da operadora de planos de saúde. O diretor da ANS alegou que a agência não pode interferir na autonomia dos médicos e que a responsabilidade é do Conselho Federal de Medicina. Não cabe à Agência Nacional de Saúde Suplementar qualquer interferência com relação à receita desses medicamentos, à prescrição desses medicamentos, porque sim cabe à autonomia médica e aí sim cabe ao CFM e ao CRM fiscalizar esse tipo de conduta. Agora, como Vossa Excelência mencionou, uma vez havendo por parte da operadora qualquer tipo de pressão para que ele receite esse ou aquele medicamento, aí sim cabe a intervenção da agência, tanto é que nós já o fizemos. O argumento do diretor da agência foi rebatido pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Não é problema de autonomia médica. O médico tem autonomia para escolher entre 2, 3, 4, 10 medicamentos que estão indicados para o caso. Mas ele não pode ter autonomia para prescrever veneno, ele não tem autonomia para prescrever o que não serve para uma determinada doença. Uma coisa que não tem comprovação científica.
Durante o depoimento, o relator da CPI, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, anunciou que o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, também passou a ser investigado na comissão. O presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro, disse que se pôs à disposição da CPI para prestar esclarecimentos, mas que nunca foi ouvido. Criticou o que chamou de narrativa falaciosa para embates políticos e ideológicos. Diz que se mantém firme em favor da autonomia do médico. Pois é, Arnaldo, e a Prevent esse ano também está sendo investigada em São Paulo, onde começam os trabalhos da CPI da Câmara dos Vereadores. E tem também depoimentos marcados a promotores. Vamos falar com a repórter Nicole Fusco, que tem as informações ao vivo de São Paulo. Bom dia, Nicole. Oi, Chico. Bom dia para você, bom dia a todos. A Prevent Senior está sendo investigada aqui em São Paulo pela Polícia Civil, pelo Ministério Público e agora pela Câmara Municipal. Entre hoje e amanhã, os promotores dessa força-tarefa devem ouvir depoimentos de pelo menos 6 familiares de vítimas da Covid que morreram ou que ficaram internadas em hospitais da Prevent Senior. Ontem, o diretor executivo da operadora de saúde, Pedro Benedito Batista Júnior, foi ouvido pela polícia. Num depoimento que durou cerca de 4 horas, ele negou irregularidades. A Prevent Senior é investigada por receitar o kit Covid e também por adulterar certidões de óbito, deixando de informar a doença como causa da morte. Ana? Ok, obrigada, Nicole, pelas suas informações. Nós temos aqui uma boa notícia: mais da metade dos municípios brasileiros não registrou nenhuma morte por Covid em setembro. Vamos ver aqui no nosso telão? Olha aqui, 3.274 cidades não notificaram nenhuma morte no mês passado, o que dá quase 58,8% do total. Essa aqui é a maior parcela desde maio de 2020. O levantamento foi feito pelo G1. Agora aqui para você os números da pandemia atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. Em 24 horas foram 543 mortes registradas, mais de 18.500 novos casos. Até agora, vamos nos aproximando aqui dos 600 mil mortes pela Covid-19. São 599.414 vidas perdidas desde o começo da pandemia, mais de 21 milhões e meio de casos. Na última semana, foram, em média, 17.102 casos por dia, é uma queda de 50% na comparação com 2 semanas atrás, e a média móvel de mortes ficou em 464 por dia, 13% a menos do que há 2 semanas atrás. Vamos agora aos números da vacinação. Em 24 horas, quase 533 mil pessoas receberam a primeira dose, então já são mais de 148 milhões e 600 mil com a primeira dose, parcialmente vacinados, dá quase 70% da população. E, falando de segunda dose ou vacina em dose única, ela foi aplicada em 24 horas e mais 1.370.000 pessoas. Chegamos aqui a 96 milhões e meio de pessoas no Brasil completamente vacinadas contra a Covid, dá 45% da população. E a dose de reforço foi aplicada em 24 horas em 215 mil pessoas, 1.763.000 já receberam a dose extra. Mais informações você tem no g1.com.br. Você vai ver no próximo bloco. Deputados votam hoje uma proposta de emenda à Constituição que bota em risco a independência do Ministério Público. E a convocação no plenário da Câmara do ministro Paulo Guedes para dar explicações sobre a conta no exterior. 8 horas e 57 minutos agora. A gente volta já. A Câmara dos Deputados vota hoje um projeto que tira a autonomia do Conselho Nacional do Ministério Público para indicar o Corregedor Nacional e transfere esta responsabilidade para o Congresso. A reação foi imediata, porque trata-se de um órgão que fiscaliza a conduta de promotores e procuradores de todo o país. Heraldo. Órgão de cúpula do Ministério Público, cabe ao Conselho atuar em benefício da cidadania na fiscalização administrativa, financeira, disciplinar da atividade de procuradores e promotores de justiça no país, respeitando a autonomia que é da instituição Ministério Público, composta pelos MPs federal, militar, do Trabalho, Distrito Federal e Territórios e dos Estados. Repórter Joconda Brasil tem mais informações direto da Câmara dos Deputados. Bom dia, Joconda.
Geraldo, bom dia para você também, uma ótima quinta-feira a todos. O autor dessa PEC é o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e o relator, o deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia. Essa proposta de emenda constitucional aumenta de 14 para 15 o número de integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público e também aumenta o número de integrantes do Conselho que podem ser indicados pelo Congresso Nacional, entre eles uma figura central dentro do Conselho, que é o corregedor. Para essa proposta ser aprovada, são necessários pelo menos 308 votos a favor e essa proposta tem que passar por 2 votações porque se trata de uma emenda à Constituição. O tema foi criticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pela Associação Nacional dos Procuradores da República. A NPR divulgou uma nota dizendo que a PEC ataca aspectos estruturais do MP brasileiro e fragiliza a atuação independente de seus membros, garantia prevista na Constituição Federal. Além disso, submete o CNPM à influência direta do Congresso Nacional e impossibilitará a atuação do Ministério Público em defesa da sociedade brasileira, especialmente nos casos que envolvam temas de grande relevância. Essa proposta de emenda à Constituição é o 4º item previsto para ser votado na pauta de hoje, Geraldo. Conda Brasil, direto do Salão Verde da Câmara dos Deputados. A Câmara concluiu ontem a votação do projeto de lei que flexibiliza a lei de improbidade administrativa. É um tema com desdobramentos nos 3 poderes. Votado no Congresso, dependente de sanção presidencial, pode até ser judicializado. O recurso ao Supremo Tribunal Federal é uma hipótese já cogitada diante da polêmica que o novo texto provoca e tem provocado durante todo o processo de votações no Senado e na Câmara. Do que foi aprovado nas 2 casas do Congresso, a mudança mais criticada, até no próprio parlamento, é a alteração do dispositivo atual para enquadrar servidores ou políticos na lei de improbidade administrativa por omissões ou ações contra a administração pública, com ou sem intenção. O projeto aprovado e enviado à sanção presidencial prevê que o agente público só irá responder por improbidade se ficar provada a intenção de cometer o ato ilícito. O texto aprovado no Parlamento estabelece que, em caso de condenação, a perda de função pública ficará restrita ao cargo que o agente ocupava quando cometeu a improbidade. Há também, entre juristas, críticas ao fato de alterações feitas em regras de prescrição, perda do direito do Estado de punir o autor do ato ilícito com a passagem do tempo, levar à extinção da punibilidade em ações pelo país inteiro. Pela lei em vigor, o prazo de 5 anos para apresentação de denúncia e início da ação judicial só começa a ser calculado quando o agente público deixa o cargo. No novo texto, esse prazo é de 8 anos, mas a contagem começa antes, a partir da irregularidade cometida. Para o juiz vai ficar muito difícil. Se você comparar com o que é hoje, vai ficar muito difícil para você conseguir condenar ou mesmo de atuar nesse processo. É muito difícil você punir quem viola a lei, quem pratica corrupção, enquanto está no poder. Esta nova regra, ela é muito generosa, ela é muito boa para aqueles que violam a lei. O presidente Jair Bolsonaro tem 15 dias úteis para sancionar o texto, a partir do recebimento do projeto aprovado. Pois é, depois das brechas na lei de improbidade administrativa, agora também mudanças que afetam diretamente a autonomia do Conselho Nacional do Ministério Público. A Miriam Leitão está aqui para explicar para a gente, Miriam, como é que essa proposta afeta o trabalho do Ministério Público? É um impacto direto. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. O impacto é direto. Ontem, a subprocuradora-geral da República, que é a Luísa Fischheisen, que foi a mais votada entre o Ministério Público para o cargo de procuradora-geral, que não foi escolhida, ela disse que é o ataque mais violento contra o MP independente. Porque o Conselho Nacional do Ministério Público ele tem muitos poderes. Ele ganha mais poderes agora com essa mudança. Tem muitos poderes, de fiscalizar, de punir o procurador ou promotor em caso de falhas. Mas ele vai ganhar o seguinte, quer dizer, o Congresso passa a ter 4 vagas dentro do novo Conselho Nacional do Ministério Público, inclusive o corregedor geral. E, além disso, o vice-presidente do CNMP. Então, assim,
isso faz parte de todo um conjunto de medidas, né? Essa lei da improbidade, que estava mostrando aqui, outras medidas que o Congresso tem passado, cujo objetivo qual é? Reduzir a possibilidade de combater a corrupção. Isso aí é um tiro direto e, mais do que isso, o que diferencia o atual período democrático é que o Ministério Público passou a ter independência, o Ministério Público passou a ter dedicação exclusiva, não poder fazer outras coisas, como, por exemplo, ser advogado, que permitia antes da Constituição de 88. Isso aí é um tiro direto nesse Ministério Público, como nós o conhecemos agora, desde a Constituição de 88. Miriam, e essa virou uma prática frequente na Câmara, né? Projetos vão passando assim, sem muita discussão, ou sem nenhuma discussão. Exatamente, é assim, a mania Salles, ela virou a moda Salles, Passar né? a boiada. Passar a boiada. Em todas as áreas que se vê, área ambiental, já comentei aqui alguns projetos, esse projeto, ele é a mesma forma, quer dizer, ele sequer passa na comissão. Teve uma comissão, instalaram a comissão fez uma reunião e aí o presidente da Câmara dos Deputados decidiu que esgotou o prazo, vai direto para o plenário. Essa ida direta para o plenário tem feito com que as questões não sejam discutidas e a sociedade sequer entenda o que está sendo votado em qualquer área, na área econômica, na área ambiental, na área de combate à corrupção, em todas as áreas o assunto vai direto para o plenário. Essa tem sido a marca, inclusive, da presidência de Arthur Lira. É uma preocupação muito grande, você não pode tomar uma decisão grave como essa passando direto para o plenário antes de discutir nas comissões e que a sociedade entenda o que os representantes do povo estão fazendo em relação a essa representação, com essa representação que lhes foi delegada, mas não para desmontar o arcabouço legal e constitucional do país. Obrigado, Miriam. Vamos continuar falando sobre Brasília, porque outro destaque hoje na capital federal é a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para dar explicações no plenário da Câmara sobre possíveis conflitos de interesse ao manter investimentos num paraíso fiscal. Heraldo. A grande expectativa para esse depoimento, a motivação, como você disse, Chico, são investimentos de quando o ministro Paulo Guedes atuava como agente privado no mercado financeiro. Terá que dar explicações. Falar também sobre liberação de emendas ao orçamento da União, programa social com o valor mais alto. É a terceira convocação do ministro aprovada na Câmara. As outras duas foram para comparecer a comissões. O ministro da Economia, Paulo Guedes, considerou que a aprovação no plenário, que com essa aprovação, ele terá que ir à Câmara uma vez. À noite, na saída do Ministério da Economia, Paulo Guedes tirou a máscara e disse: "Tá tudo tranquilo, muito tranquilo." De dentro do carro, minimizou a convocação dele, decidida horas antes na Câmara. Juntaram tudo numa só, é mais prático. A convocação foi aprovada em 2 comissões e depois no plenário, por 310 votos a favor e 142 contra. O pedido foi apresentado pela oposição e teve o apoio do Centrão, que é um grupo de partidos que apoiam o governo, como o PL, Republicanos e o Progressistas, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, que não participou da sessão por estar na Itália em viagem oficial. A votação, segundo deputados, deixa clara a insatisfação da base com o ministro. O líder do governo ainda fez uma tentativa para que os deputados optassem por um convite, sem sucesso. O ministro Paulo Guedes já se dispôs a estar aqui voluntariamente na próxima quarta-feira. O ministro da Economia terá que explicar possíveis conflitos de interesse ao manter investimentos fora do país. No fim de semana, um consórcio de jornalismo investigativo revelou as empresas no exterior em paraísos fiscais do ministro da Economia e do presidente do Banco Central e de centenas de autoridades de outros países. Abrir uma empresa em paraíso fiscal não é ilegal desde que a Receita Federal seja informada. Mas o Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe que sejam mantidas aplicações financeiras que possam ser afetadas por políticas de governo. A data certa da ida do ministro Paulo Guedes à Câmara ainda será confirmada. A defesa do ministro Paulo Guedes afirmou ontem que apresentou documentação ao Ministério Público que demonstra que o ministro não ocupa o cargo de administrador da empresa desde que assumiu o ministério.
Já a defesa do presidente do Banco Central, Campos Neto, disse também que entregou à PGR documentação que comprova a sua atuação à frente do Banco Central, que ela sempre se pautou pelos princípios da moralidade, ética e legalidade, jamais tendo ocorrido qualquer conflito de interesse ou benefício próprio. O presidente Jair Bolsonaro informou ontem ao Supremo Tribunal Federal que quer prestar depoimento de forma presencial no inquérito que apura se ele interferiu politicamente na Polícia Federal, como afirmou o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. A Advocacia Geral tinha defendido anteriormente o depoimento por escrito, devido à prerrogativa do cargo de presidente da República. Mudança de posição da AGU foi anunciada no começo da sessão de ontem do STF, marcada para julgar como seria o depoimento do presidente. Com isso, o julgamento foi suspenso. O relator do inquérito, ministro Alexandre de Moraes, disse que precisa avaliar se o primeiro recurso da AGU contra o depoimento presencial ainda deve ser julgado. Para a defesa do ex-juiz Sérgio Moro, a posição adotada pela AGU tentou esvaziar a sessão de ontem do Supremo. Depois do intervalo, você vai conhecer o escritor africano premiado com o Nobel de Literatura agora de manhã. E o avanço a favor do direito ao aborto na Justiça dos Estados Unidos. Agora são 9h13, quase 14 minutos, hora de Brasília. O Prêmio Nobel de Literatura saiu hoje para um escritor da Tanzânia. Ele retrata em seus romances o colonialismo e o drama dos refugiados. A obra de Abdul Razak Gurnah se confunde com a vida dele. Cecília Malan, ao vivo de Londres, conta mais pra gente. Bom dia, Cecília. Bom dia a todos. Abdul Razak Gurnah, de 73 anos, ficou sabendo do prêmio enquanto tomava café da manhã em casa. Nascido na ilha de Zanzibar, hoje parte da Tanzânia, Gurnah veio para o Reino Unido em 1968, aos 18 anos, fugindo da perseguição contra muçulmanos no seu país. Uma experiência que marcou todo o seu trabalho literário. Entre os temas do autor, os efeitos do colonialismo, as dores de refugiados e o abismo que existe entre culturas e continentes. Gurnah também foi professor da Universidade de Kent por mais de 30 anos. Segundo o Comitê do Nobel, Gurnah fala com compaixão da vida em exílio e é um observador gentil das contradições humanas. Uma escolha relevante numa Europa que se pergunta como lidar com grandes crises migratórias e como acolher quem deixa tudo para trás para recomeçar em terras desconhecidas, como fez Abdul Razak Gurnah. Amanhã sai o Prêmio Nobel da Paz. Ana, Chico. Obrigado, Cecília. E nos Estados Unidos, a Justiça Federal suspendeu temporariamente a lei do Texas que proibia o direito ao aborto após 6 semanas de gestação. Vamos a Washington falar com Raquel Carrebu, que tem os detalhes. A Casa Branca defendeu a decisão, né, Raquel? Bom dia. Defendeu, Chico. Bom dia a você, Ana, a todos. A Casa Branca disse que esse foi um passo importante para restaurar o direito constitucional das mulheres, mas que a luta está apenas começando no Texas e em muitos estados onde os direitos das mulheres estão sob ataque. Foi uma vitória, então, para o governo Biden, que tinha processado o estado do Texas e pedido a suspensão dessa nova lei, uma das mais restritivas aqui do país. Essa lei proíbe mulheres de abortar após 6 semanas, quando muitas ainda nem sabem que estão grávidas. Não há exceções nem para casos de estupro e incesto. Além disso, também estabelece uma recompensa de pelo menos $10 mil a qualquer pessoa de qualquer estado que denuncie quem tenha ajudado a realizar um aborto. O juiz disse que desde que a lei entrou em vigor em 1º de setembro, mulheres foram ilegalmente impedidas de exercer o controle sobre suas vidas. O estado do Texas rapidamente recorreu contra a decisão em um tribunal de apelações e o caso pode até parar na Suprema Corte. A gente lembra, Chico, Ana, que aqui nos Estados Unidos o aborto é legal desde 1973. Chico, Ana. Obrigado, Raquel. Ok, obrigada. E o presidente do Peru, Pedro Castilho, reformulou o gabinete de governo depois de demitir o primeiro-ministro e se afastou da esquerda radical. Castilho deu posse ontem à noite à nova primeira-ministra, a advogada Mirta Vázquez, ex-presidente do Congresso,
Considerada de centro-direita, ela substitui Guido Belito. Em pouco mais de 2 meses no cargo, ele ameaçou nacionalizar o maior campo de gás do país, pressionou pela saída de ministros e acumulou denúncias de homofobia e machismo. Ao justificar a demissão, Castilho disse que o equilíbrio de poderes está acima de tudo e reafirmou o compromisso com o investimento privado para avançar com a agenda social. A Carol Barcelos já está aqui com a gente. Bom dia, Carol. Bom dia, Chico, Ana. Bom dia para todo mundo. Você sabe, né, Chico? Rodada animada, cheia de gols no Brasileirão. E teve aquele empate, né, do líder com lanterna. E eu vou mostrar também, vou confirmar a escalação do Brasil para o jogo de hoje contra a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Já intervala rapidinho, 9h21 agora. Noite de gols do Brasileirão. Foi ontem, a Carol Barcelos já está aqui para mostrar tudo para a gente, né, Carol? Rodada super movimentada, né? 8 jogos, alguns tropeços de candidatos ao título. O Atlético Mineiro ficou no empate. Deu uma moleza ali para ver se esquentava a Deu disputa. uma aliviada para tentar, né? Ainda assim a diferença é muito grande, né, Chico? Flamengo também empatou e o Palmeiras perdeu de virada pro América. Coelhão. Rony recebeu, girou e 1-0 Palmeiras com categoria. O América reagiu no segundo tempo com esse golaço do Patrick, foi no ângulo. Nos acréscimos, a virada na cobrança de pênalti do Ademir. América 2, Palmeiras 1. O líder Atlético Mineiro enfrentou a lanterna Chapecoense em Santa Catarina. Borreira aproveitou a sobra, 1-0 Galo. Agora olha esse lance. Giovani chutou. O goleiro Everson defendeu, mas a bola já tinha entrado. O VAR revisou e validou o gol. Mike de pênalti virou para a Chape, mas Eduardo Sacha empatou 2-2. Flamengo e Bragantino também ficaram no empate. Depois de roubar a bola, o Vitinho deu passe para o Pedro, 1-0. E aí veio esse golaço do Arthur. Bragantino 1, Flamengo 1. E no reencontro do Fred com a torcida, o Fortaleza surpreendeu o Fluminense no Maracanã. Primeiro com Marcelo Benevenuto. Mais um escanteio, mais um gol de cabeça, agora do Tite. 2-0, Fortaleza. Destaque o bigode do Fred, né? Porque só deu ele. Agora vamos tentar sem o bigode para ver o que acontece. Vamos mudar. Olha só, dá uma passada aqui na tabela, gente. Fortaleza, Palmeiras e Flamengo estão no G4 com a mesma pontuação. Todos seguindo o líder. Galo segue líder, segue na liderança ali com 11 pontos de vantagem. E o único jogo que terminou 0-0 foi Ceará e Internacional. Teve duelo de Atléticos e melhor para o Paranaense, que venceu o Atlético Goianiense. Eu te mostrar os gols. Olha só, o Atlético Paranaense jogando de branco. Marcinho fez 1-0. Depois o Eric ajeitou para o Terence fechar a vitória do Atlético Paranaense por 2-0. Esporte e Juventude, Zé Wellison desviou de cabeça. Parece até que foi meio sem querer ali, 1-0 Esporte. E aí olha ele de novo, passe do Zé Wellison. Achou um espaço ali, achou bem. Passe pro Micael bater de primeira. Depois o Chico fez o terceiro do Esporte. Parabéns. E aí tem um golzinho ali do Juventude com o Paulinho Boia de pênalti. Agora, mesmo com a vitória, a gente sabe que o Esporte segue vice-lanterna com 23 pontos, como o Grêmio, né? A gente mostrando já aí o Grêmio que abre a zona de rebaixamento. O time gaúcho empatou com o Cuiabá em Porto Alegre. Max de primeira. Depois o Alisson. Ficou Cuiabá, Alisson. E o jogo terminou 2-2. Você viu ali o Alisson de novo marcando. Agora, hoje tem seleção brasileira em campo. O jogo é contra a Venezuela pelas eliminatórias da Copa. Eric Faria está acompanhando a seleção. Ó, Eric, aí Eric dessa vez não tem mistério, né? Tite já confirmou a escalação. Bom dia para você. Oi, Carol, bom dia, bom falar com você. Bom dia, Ana, bom dia, Chico, bom dia para todo mundo. Sim, sem mistério, a seleção já está em Caracas, eu sigo aqui em Bogotá e já está escaladíssima, né? Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana, Fabinho, Gerson, Paquetá e Everton Ribeiro, Gabriel Jesus e Gabigol. Nesse time a gente tem alguns destaques: o retorno do Thiago Silva, a estreia do lateral esquerdo do Galo, do Chico, Guilherme Arana, vai vestir a camisa da seleção principal pela primeira vez, a presença do Fabinho no meio campo, no lugar do capitão Casimiro, cortado, né? E o ataque com o Gabriel Jesus
e o Gabigol, né? Vamos ver se os dois conseguem deslanchar juntos na seleção brasileira, eles que foram campeões olímpicos lá em 2016 nos Jogos do Rio. A gente lembra que o Brasil lidera as eliminatórias com 24 pontos, a Venezuela é a lanterna com apenas 4 pontinhos. E essa noite em Caracas teremos público no estádio, assim como teremos também na Colômbia, em Barranquilla, no jogo de domingo, e também em Manaus, na outra quinta-feira, Brasil e Uruguai. A Globo transmite ao vivo Brasil e Venezuela, hoje às 8h30, no horário de Brasília. Carol, com você. Chico, Ana, bom dia. Bom dia, Eric. Ficar ligado no horário, né, Eric? Atenção, tá 8h30 da noite, ao vivo na Globo. É logo depois do Jornal Nacional, que começa mais cedo. Começa às 7h45. E vamos lá para as nossas últimas notícias de hoje. Rodrigo. Vamos lá, olha, 2 pessoas foram presas no aeroporto internacional de Guarulhos com drogas. Foram encontrados 7 quilos de cocaína em malas e pares de sapatos. Os 2 passageiros, uma mulher de 42 anos e um homem de 26, ambos bolivianos, iam embarcar para a Etiópia. Vão responder agora por tráfico internacional de drogas. Boa pré-sexta para todos e até amanhã. Está previsto que hoje é o último dia de depoimentos, está previsto na CPI da Covid. Senadores aguardam o médico Walter Corrêa, que trabalhou para a Prevent Senior e participou da elaboração de um dossiê com denúncias de irregularidades na operadora de saúde. Entre as acusações, eles dizem que não tinham autonomia de trabalho. Também vai ser ouvido um paciente da Prevent Senior. Bom dia a todos. Raquel. A Pfizer aqui pediu autorização há pouco aqui para uso emergencial da vacina contra a Covid para crianças entre 5 e 11 anos. Com isso, mais de 28 milhões de crianças aqui nos Estados Unidos estariam aptas a tomar a vacina. E a agência reguladora americana marcou uma reunião para os Estados Unidos aqui para o fim deste mês sobre esse assunto. Bom dia a todos. Bom dia, e vem aí Cecília Malan, Londres. dos Direitos Humanos da Europa considerou improcedentes as 18 mil petições contra o passaporte sanitário da França. Os juízes rejeitaram o argumento de que o certificado viola a Convenção de Direitos Humanos do continente. Atualmente, para entrar em bares, restaurantes, centros comerciais e hospitais, as pessoas são obrigadas a apresentar o passe Covid, indicando que estão totalmente vacinadas ou mostrar um teste negativo. É isso. Agora sim, até amanhã, Agora gente. sim. Agora vem. E é você. Agora vem Ana Maria Braga. Esfria o tempo, como é que é, hein? Bom dia, Carolzinha. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, dia. Chico. Hoje é dia do quadro Tá Lascado, com Gil do Vigor.